Itaipu, a grandeza que fez o rio silenciar. Antes de Itaipu existir, havia um rio, o Rio Paraná, corria entre o Brasil e o Paraguai, formando uma paisagem grandiosa, marcada pelas águas, pelas florestas e pelas impressionantes 7 quedas em Guaíra. Ali havia muito mais do que uma paisagem. Havia comunidades, agricultores, pequenas cidades, propriedades rurais, história de famílias e uma relação de muitas gerações com aquele território. Mas na década de 1970, Brasil e Paraguai tinham diante de si um grande desafio: produzir energia suficiente para acompanhar o crescimento econômico dos dois países. E o Rio Paraná oferecia uma oportunidade extraordinária. Em 1973, Brasil e Paraguai assinaram o Tratado de Itaipu. 2 anos depois, em 1975, começavam as obras de uma das maiores realizações da engenharia do século XX. Era o início de uma transformação que mudaria para sempre a paisagem e a vida de milhares de pessoas. A construção de Itaipu exigiu uma verdadeira cidade de trabalhadores. No auge das obras, dezenas de milhares de homens trabalhavam na região. Eram os chamados barrageiros. Operários, engenheiros, motoristas, técnicos, eletricistas, mecânicos e trabalhadores de diversas regiões do Brasil e do Paraguai. Eles chegaram para construir uma obra gigantesca. Montanhas de terra foram removidas. Grandes escavações foram abertas. O curso do rio precisou ser desviado. Máquinas gigantes passaram a fazer parte da paisagem. E toneladas de concreto começaram a transformar o Vale do Paraná. A dimensão da obra impressionava. Itaipu não era apenas uma barragem. Era um enorme complexo de engenharia construído para aproveitar a força das águas e produzir energia para o Brasil e Paraguai. Mas toda transformação tem um preço. Enquanto a barragem avançava, o antigo Rio Paraná começava a desaparecer sob um novo cenário. Em 1982, começou o enchimento do reservatório. As águas avançaram lentamente sobre uma área de aproximadamente 1.350 quilômetros quadrados. E uma das maiores perdas daquela transformação estava prestes a acontecer. As 7 quedas seriam submersas. Durante séculos, aquelas enormes quedas d'água foram uma das grandes paisagens naturais da região. Seu desaparecimento não significou apenas a perda de uma atração turística. Significou o desaparecimento de uma paisagem que fazia parte da memória de gerações. A água subiu. As quedas desapareceram. E, sobre aquilo que antes era o curso do rio, surgiu um enorme lago. Mas a transformação não atingiu somente a natureza. Milhares de pessoas precisaram deixar suas propriedades. Famílias que viviam da agricultura tiveram suas terras desapropriadas. Casas foram abandonadas. Comunidades foram desfeitas. E muitas pessoas precisaram reconstruir suas vidas em outros lugares. Para aqueles que viam Itaipu como símbolo do progresso, a obra representava energia, desenvolvimento e modernização. Para muitas das famílias atingidas, porém, representava também a perda da terra, das referências e de uma parte de sua própria história. E foi nesse contexto que surgiu a mobilização dos agricultores atingidos. Entre as organizações que ganharam destaque estava o Movimento Justiça e Terra. Em 1981, milhares de agricultores participaram de manifestações e marchas para reivindicar melhores condições, indenizações consideradas justas e atenção às famílias atingidas pelas desapropriações. Era a voz daqueles que perguntavam: quem paga o preço do progresso? Do ponto de vista ambiental, a transformação também foi enorme. Florestas foram inundadas, habitats foram modificados, a fauna e a flora da região sofreram impactos.
e o próprio rio deixou de ser o mesmo. Mas a história ambiental de Itaipu não termina na inundação. Ao longo dos anos, a empresa passou a desenvolver programas de reflorestamento, conservação da biodiversidade, proteção de áreas naturais e recuperação ambiental. Hoje, grandes áreas protegidas fazem parte da paisagem ao redor do reservatório. É uma história complexa. Não podemos olhar para Itaipu apenas como destruição. E também não podemos olhar apenas como uma vitória da engenharia. Itaipu é, ao mesmo tempo, uma gigantesca obra humana, uma fonte estratégica de energia, uma transformação ambiental e uma história de pessoas que precisaram abandonar seus lugares para que aquela obra pudesse existir. Décadas depois, a barragem continua funcionando. As turbinas continuam produzindo energia, o lago continua refletindo o céu. Mas, sob aquelas águas, existe uma história que os números da produção de energia não conseguem contar. Existe a história de um rio que mudou, de uma paisagem que desapareceu, de trabalhadores que construíram uma das maiores obras do mundo, de famílias que precisaram partir, e de uma sociedade que aprendeu, nem sempre sem conflitos, que grandes projetos também precisam responder por suas consequências.